Parashá Aharemot. Nós lemos aqui nessa Parashá, em Levíticos 16, 1, a partir do 1, né? Depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se achegaram ao Eterno. Nadab e Abiú morreram ao se achegarem ao Eterno. Mas eles se achegaram ao Eterno de uma forma que a consequência de se achegar ao Eterno nesse episódio foi a morte. Então parece que é até um paradoxo, né? Nós se achegamos ao Eterno para a vida, e eles se achegaram e morreram. Então nós vamos ver qual que é o contexto disso. O contexto imediato, se nós formos ver, né, o capítulo anterior, nós vamos entender o capítulo anterior dessa narrativa que está no capítulo 10 desse mesmo livro, que estava acontecendo a inauguração do Mishkan, que foi justamente no primeiro dia do mês de Nissan. Eles ficaram 7 dias dentro do Mishkan. Arão e seus filhos não puderam sair de lá, e eles ficaram se consagrando durante esse tempo, até que chegaria o grande dia, o dia da inauguração, onde eles iriam ver o fogo do céu cair sobre a oferta, que seria a confirmação divina de que eles estavam fazendo uma alvodá ao Eterno. Aconteceria um milagre, e eles estavam esperando por isso. E eles, no dia da inauguração, fizeram conforme tudo que o Eterno tinha passado para Moshe Rabbeinu. E o que nós lemos aqui nessa Parashá é o rito de Yom Kippur, que o Eterno está recordando a morte dos filhos de Arão, e começando com a explicação de como seria feito o rito do Yom Kippur, que é o dia do perdão. Mas o Eterno já tinha falado também anteriormente quais seriam os ritos para a inauguração. Teria sacrifícios tanto para os Kohanim, como sacrifícios também para a purificação do templo, consagração do templo, e sacrifícios para o povo. E depois que foi feito tudo isso, eles festejaram. O povo de Israel gosta de festejar, né? Nós temos uma festa todo sábado, né? É uma festa, meus irmãos. É uma festa do Eterno. E na festa, segundo a tradição, todos estavam muito alegres, muito felizes, porque tinha caído o fogo do céu sobre o primeiro sacrifício. Você imagina, né? Eles colocam ali, de repente, o Eterno manda um fogo celeste que queima aquela oferta. E a partir do momento que o Eterno manda aquele fogo, ele ordena aos filhos de Israel que esse fogo nunca mais se apague. O fogo é o Eterno que nos dá, mas manter o fogo é a nossa responsabilidade. O fogo que o Eterno dá sobre a sua vida, o milagre que aconteceu na minha vida e na sua vida, sendo resgatados, aquela ardência de coração que nós sentimos quando somos servos de Deus, quando o Espírito de Deus confirma com o nosso espírito que nós somos filhos, que nós temos a promessa, que nós estamos debaixo da proteção do Eterno. Nosso coração arde como um fogo de felicidade, de confiança, de emuná. Mas é da nossa responsabilidade manter esse fogo aceso, com oração, com jejuns,
com o estudo da Torá, demonstrando amor a Deus e amor ao nosso próximo, cumprindo com os nossos propósitos nesse mundo. Esse é a alegria, e esta é a alegria da salvação, que não pode sair de nós sempre. Somos humanos, passamos por dificuldades, muitas vezes nós temos altos e baixos, mas aquele fogo, mesmo que seja uma lamparina bem pequenininha no meio da tribulação, como qualquer fogo, ele pode ser o menor que, por enquanto que existe o fogo, existe possibilidade de fazer uma grande fogueira, não é verdade? Ele pode ser pequenininho, mas se você coloca combustível ali, se você joga gasolina, dá uma explosão. Não importa como está seu fogo hoje, ele tem potencial para se tornar um grande incêndio no seu coração. Baruch Hashem. Não se desanima, porque esse fogo ele provém de Deus, não é um fogo de qualquer, é um fogo divino. E é natural às vezes a gente passar por períodos difíceis. O que não é natural é a gente permanecer sempre naquela forma. O que não é natural é a gente dar ouvidos a muitas vezes ao Yetzirah, querendo nos deixar cada vez mais longe do eterno, deixar cada vez mais longe da congregação. Às vezes o medo, às vezes a vergonha, às vezes a falta de perdoar, se auto-perdoar. Esse fogo não pode ser apagado, porque é um fogo divino. E o fogo divino não é o fogo humano. É diferente. O eterno tudo pode. O eterno perdoa. Não dê ouvidos ao Yetzirah, não dê ouvidos a Satã. Deus tem algo para você e para mim. Tremendo, meus irmãos. Não importa como nós estamos hoje. Ele tem tudo para te dar. E aqui nós vamos ver que os filhos de Arão, eles vieram com fogo estranho. O texto diz que eles tomaram o seu incensário e ofereceram fogo estranho perante o Eterno. E o que não lhe ordenara, o que o Eterno não tinha ordenado, então eles trouxeram. Então caiu fogo diante do Senhor e os consumiu, e eles morreram perante o Eterno. Esse é o texto da Torá, o Pshat da Torá. Nossos sábios vão falar outras coisas, vão entrar em caminhos interessantes, e nós vamos ler aqui o que os sábios dizem sobre esse assunto. Deus não quer fogo estranho em nossas vidas. Deus não quer fogo estranho na congregação. O fogo tem que ser aquele que vai tirar do altar. Então não é um fogo inventado. Eles tinham a possibilidade de ir lá no altar. Por que eles não foram? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Será que Arão estava lá? Será que Moshe estava ali perto? Será que eles temeram ir até lá para pegar o fogo porque foi uma iniciativa deles em entrar no Kodesh HaKodashim, oferecer incenso ao Eterno, oferecer uma adoração ao Eterno, mas com fogo estranho? É uma possibilidade. Os sábios vão falar o contrário, vão falar da elevação desses dois filhos de Arão. Então eles ofereceram fogo estranho. O que diz a Torá? Tomará também um censário cheio de brasas do fogo do altar diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o levará para dentro do véu. A Torá diz isso, e eles não fizeram isso. Vamos ver o que diz um comentário rabínico, Shifra, sobre a Haremot. Quando eles se aproximaram diante do Eterno, eles morreram. Nós vamos ver
Agora, o que os sábios falaram? Comentaram aqui no Talmud. Rabi Yosef Hagili diz: eles morreram porque aproximaram e entraram no Santo dos Santos sem permissão, e não por causa da oferenda de incenso. Essa é a opinião de Rabino Yosef Hagili. Já Rabi Akiva, ele vai falar que eles morreram por causa da oferenda e não por causa da aproximação. Você vê como o Talmud, ele tem vários comentários, né? Então quando a pessoa fala, o Talmud diz isso, mas no Talmud, quem disse isso? Vocês entendem? O Talmud não é como a Torá, né? Que diz, é assim, assim, assim. O Talmud, um vai falar uma coisa, outro vai falar outra, e depois vão discutir, às vezes vão chegar num consenso. Às vezes não vão chegar num consenso. Tá? E nesse meio pode ter inspiração divina? Sim, pode ter, mas pode não ter. Porque se um está certo, o outro necessariamente está errado. Entende? Aqui ou Rabi Yosef Hagili está certo, ou Rabi Akiva está certo. Porque um diz que eles morreram por se aproximarem, ou seja, por chegarem no Kodesh HaKodashim. E aqui Rabi Akiva falou, não, eles não morreram porque eles entraram no Kodesh HaKodashim. Eles morreram por causa da oferenda que tinha fogo estranho. Um versículo diz, quando eles se aproximaram diante do Senhor, eles morreram. E o outro versículo, Vaikra 11:1 diz, e ofereceram diante do Senhor um fogo estranho. Então vamos ter dois relatos da Torá, um fala sobre o fogo estranho, o outro fala que eles só se aproximaram, não falam sobre o fogo estranho. A resolução, Bamidbar 3:4, quando eles se aproximaram com um fogo estranho diante do Senhor, eles morreram por causa da aproximação e não por causa da oferta, como diz Rabi Akiva. Agora, Rabi Eliezer Ben Azaria diz, a oferta é suficiente por si mesma, e a aproximação é suficiente por si mesma, ou seja, ele morreu por causa do fogo e por causa da aproximação. Eles fizeram aquilo que o Eterno não lhes ordenou. E nós lembramos aqui de Deuteronômio 4:2, não acrescentareis palavra que vos tenho mandado, nem diminuireis dela, para que guardeis os meus mandamentos do Senhor vosso Deus, eu vos mando, eu sou o Senhor. É um texto muito importante. Não acrescentareis nada e não retirareis nada. Nós temos que honrar a Torá, honrar a Deus com isso. Quando a gente começa a acrescentar, a gente começa a ir contra a própria Torá. Yeshua, muitas vezes, ele criticou alguns perushim. Vocês estão colocando peso a mais sobre as costas do povo, sendo que vocês mesmos não estão cumprindo. Temos que cuidar. A tendência do judaísmo não é uma crítica, mas nós temos que abrir os olhos, uma vez que nós somos judeus, nós professamos a religião judaica, nós vivemos como judeus, cumprindo as mitzvot, crendo em Yeshua HaMashiach. A nossa tendência é sempre colocar alguma coisa a mais, certo? Sempre dar uma... O que é tradição, não tem problema. O problema é quando a gente transforma a tradição numa lei. Daí é problema. Porque todo mundo tem tradição. A gente tem até tradição familiar. Não é verdade? Costumes familiares. O costume, a tradição não é pecado. O pecado é você fazer dessa tradição a palavra de Deus. Então a gente está se igualando em importância com o próprio Hashem, Deus me livre. A lei do Senhor, ela é regra. A tradição a gente pode quebrar, mudar, não cumprir ou cumprir. Agora a lei não. A Torá não. E aqui eles não estão fazendo uma tradição, eles estão cumprindo como se fosse uma lei. O Sifra
a Haremot, mesma literatura, eles vão falar assim: e os filhos de Arão tomaram Nadav e Aviú, cada um seu incensário, e os filhos de Arão, eles não buscaram o conselho de Arão para fazer isso. Olha só, Nadav e Aviú, eles não buscaram o conselho de Moshe Rabbeinu. Cada um pegou o seu incensário, cada um por si mesmo, e eles não se aconselharam. De onde se deriva que, assim como a transgressão dos dois foi idêntica, pois a morte dos dois foram idênticas, e após a morte dos dois filhos de Abraão, como diz. Então nossos sábios vão começar a fazer algumas especulações. Se eles fizeram alguma coisa errada, um rito errado, por que ninguém impediu? Se a Torá diz que existe um momento, uma forma, tem que pegar o fogo do altar, por que eles fizeram isso e Moshe e Arão não o impediram? Será que eles estão coniventes ou será que eles nem ficaram sabendo? Então os sábios dizem que eles não ficaram sabendo, porque se eles ficassem sabendo, eles iam impedir. Entendam isso? Então muitas vezes, muitas pessoas querem fazer coisas, assim, entre aspas, para o eterno, sem consultar autoridades que foram colocadas sobre ele. Pode ser uma coisa sem importância, mas depende muito da motivação. Se a motivação for o seu próprio engrandecimento, eu não estou falando o que aconteceu com ele, estou falando um exemplo. Se for o seu próprio engrandecimento, você pular a autoridade que está acima de você, para ter uma iniciativa, mas cuja motivação não é a glorificação do nome do Eterno, e sim se autopromover, então cuidado. Essa história, ela nos alerta com isso. Nós temos que ter essa noção que nós somos um povo. No século 21, as pessoas pensam por elas mesmas. O importante é ser feliz, né? É o que prega a Rede Globo, não é? Não importa se você tem um líder, o que importa é você ser feliz, é você cumprir com aquilo que está no seu coração. Isso é engano. Isso não funciona numa perspectiva de Torá. Nós somos um povo e um está ligado com o outro. Precisa haver uma sintonia. Precisa haver algo, porque uma pessoa sozinha não consegue fazer a obra de Deus. Ela depende do outro. E muitas vezes a pessoa fala: você depende de mim? Então eu não vou fazer isso. Para te prejudicar, sem perceber que é a obra de Deus que está no jogo, é a obra de Deus que tem que caminhar, e a pessoa muitas vezes boicota um irmão, boicota a esposa, boicota o marido, boicota o filho, boicota o roche, como um troco. Você fez isso, então eu também vou fazer isso. E a obra de Deus? A obra de Deus, o importante sou eu, meu ego está machucado, eu preciso dar o troco. E às vezes não comenta, porque sabe que está fazendo coisa errada. Em um momento inadequado, ele fez fogo estranho, entrou num lugar que não pode. Então entraram Moshe e Arão na tenda da congregação, depois saíram e abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo, porque saiu um fogo diante do Eterno e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, e que vendo todo o povo jubilaram e caíram sobre as suas faces. Depois disso veio o quê? A festa.
Forno vai dizer: de acordo com uma minoria dos nossos sábios, que está escrito lá no Torá, Koanim 1 e 3, havia 2 discursos separados de Deus. 2 discursos ou 2 possibilidades. E então teríamos que entender que o versículo da seguinte forma: um dizia a respeito à proibição de Arão de não entrar no santuário sempre que quisesse. Caso contrário, ele estaria desejando a morte. Olha só que interessante. Uma opinião é essa: toda vez que você sentir vontade de entrar no Kodesh HaKodashim, você não deve fazer isso, porque se você fizer, é como se você estivesse desejando a morte. É a mesma coisa que você desejar pular do 10º andar. Não faça isso. Porque se você desejar pular do 10º andar, você está desejando morrer. E isso não é de Deus. A segunda foi que depois que os filhos de Arão morreram, Arão deveria entrar apenas por ordem de Hashem. O aviso desta foi mais urgente, alertando que a presença de Deus no santuário deveria ser visível do lado de fora, por meio de uma nuvem que pairava sobre o tabernáculo. Nesse ponto, a voz de Deus se dirigiu a Moisés novamente, emitindo instruções sobre a conduta dos profetas, sumos sacerdotes e nas gerações futuras. É o que acontecia, meus achim. A Torá diz: entrará uma vez no ano, no dia de Yom Kippur. E mesmo assim, se o Cohen entrasse e não tivesse passado por todo o processo, mikve, com suas vestes certas, lavagem das mãos, se ele deixava-se de lavar uma das mãos, ele morria. Ele tinha que fazer tudo certinho. Não é o que estava na cabeça dele. Ele tinha que cumprir, é um rito, tinha que cumprir segundo a Torá. E outra coisa, a segunda possibilidade: quando a Shekinah aparecia no tabernáculo. Daí Moshe via, o povo quando ouvia a Shekinah, imagina, gente, uma nuvem vinda do céu, uma coisa, não dá nem para imaginar a glória da Shekinah visível, sobre o Mishkan. Moisés olhava, falava: o Eterno está me chamando. Ali ele entrava no Kodesh HaKodashim. Quando o Eterno chamar. Quando o Eterno chamar. Veja bem, meus achim, a gente tem que dar valor àquilo que o Eterno nos deu através de Yeshua HaMashiach. Moisés não poderia entrar. Eu vou lá no Kodesh agora, fica aí, eu vou lá no Kodesh. Arão não podia fazer isso. Me deu vontade de orar, eu vou lá. Mas por Yeshua, meus achim, ele abre o caminho. Nosso caminho está aberto. Eu não vou entrar no Kodesh HaKodashim físico, mas eu vou entrar no Kodesh HaKodashim espiritual. Vou entrar no meu quarto, fechar a porta, buscar o Eterno de todo o meu coração. E ali eu vou sentir a presença de Hashem. Nós temos que dar valor àquilo que nós temos hoje. O Eterno nos coloca diante dele, porque os nossos pecados, as nossas transgressões, está sobre Yeshua. E ele nos olha como justos, como sacerdotes, que podem entrar diante dele. Homens e mulheres, escravos e livres, judeus e gentios, todos eles têm acesso. Eles entraram também em um local proibido fora do dia de Yom Kippur. Como diz a Torá: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Rashi vai falar:
E o Senhor falou a Moshe: fale a Arão, teu irmão, que ele não venha a todo tempo, a todo lugar, a todo momento, que ele não morra, porque ele não morra, como morreram os filhos de Arão, que ele não morra. Significa, pois, eu constantemente me mostro lá com a minha coluna de nuvem, e porque a revelação da minha Shekhinah ocorre lá, ele deve tomar cuidado para não ter o hábito de ir. Este é o significado literal do versículo. E a explicação alárrica é que ele não deve entrar no Kodesh HaKodashim, exceto em uma ocasião que vai levar, que é o Yom Kippur. Baruch Hashem. O povo entra por intermédio do Kohen Gadol. Quando o Kohen Gadol entrava no Kodesh HaKodashim, ele estava representando Israel. Veja bem. O Kohen Gadol, ele é um tipo de Mashiach, porque a ordem de Melquisedeque é uma ordem superior à arônica. A ordem arônica é paliativa, ou seja, não é perfeita, não é eterna, porque Yeshua morreu uma só vez, e ele ressuscitou, então ele é um sacerdote que não morre. O Kohen Gadol, ele só era substituído quando morria, daí entrava outro, mas esse aí é imortal, não morre, então nunca vai ser substituído. Baruch Hashem. Então ele nos representa. Quando ele entra na presença de Hashem, como o Kohen Gadol entrava sozinho, então o Eterno olhava para o Kohen Gadol e estava olhando para Israel. Israel estava lá intercedendo lá fora, os gentios no pátio dos gentios, os judeus no pátio dos judeus, as mulheres no pátio das mulheres, todos, cada um no seu lugar, na sua categoria, orando uma só oração, pedindo a Hashem, através do Cohen que estava lá dentro, no lugar que ele só podia pisar uma vez por ano, porque é um lugar profético, cujo homem não pode pisar. Aquele lugar é um lugar que só pisa Mashiach, é o sétimo céu, onde só Mashiach pode entrar. E o Eterno estava concedendo a Arão uma vez por ano, para ser um tipo de Mashiach, assim como Moshe Rabbeinu. Descia Shekhinah, o Eterno chamava ele e falava face a face. E assim como nós vamos ver esse lugar restrito só para Mashiach, ele nos representa. E o autor de Hebreus diz que, tendo, pois, irmãos, ousadia, para entrar no santuário. Quando o autor de Hebreus ele está falando isso, é lógico que ele estava pensando, em Nadab e Abiú, porque eles tiveram ousadia e morreram. E agora o autor de Hebreus, é bem provável que seja Barnabé ou o próprio Rav Shaul, ele está falando: tenham ousadia de entrar no Kodesh HaKodashim, porque vocês estão selados com o sangue de Mashiach, não com o sangue de bodes. O sangue de bodes você entra uma vez por ano, mas o sangue de Mashiach você entra a qualquer momento. Baruch Hashem. Tendo ousadia para entrar no Kodesh, pelo sangue de Yeshua, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isso é, pela sua carne que foi cortada, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Hashem, cheguemos-nos com um verdadeiro coração, com inteireza de imuná, certeza, Baruch Hashem, tendo os nossos corações purificados da má consciência e do corpo lavado com águas vivas, retenhando firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Baruch Hashem. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. E os nossos sábios vão dizer que mais uma razão pela qual os dois morreram é porque eles ingeriram vinho.
E existe uma lei na Torá que impede que a pessoa que vai fazer algum rito religioso tome vinho. Não um rito religioso, mas o rito do templo. Está escrito em Levíticos 10, 9 e 11. Diz o seguinte: não bebereis vinho, nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Olha só. Então tudo que os Coanim ia fazer no templo, era tão difícil a coisa, que se ele deixasse de lavar a mão, ele morria. Se ele bebesse o vinho, morria, né? Se ele não passasse ali, se não tá... qualquer coisinha eles podiam morrer. Veja bem a responsabilidade. Por quê? Porque aquilo que foi muito dado, muito será cobrado. Cuida. Principalmente para a liderança. Isso aí vem primeiro para mim. Agora estou falando para mim agora. Cuida, Maurício. Temos que ter muito cuidado. Tem muitos líderes que não têm cuidado com as suas ovelhas. Tratam as ovelhas como carrasco. Trata os outros. As ovelhas são do Senhor. Nós estamos aqui só para administrar. Somos um mordomo. Às vezes precisa dar uma cajadada. Não vai matar a ovelha. Porque tem gente que mata a ovelha. A pessoa vai embora e não volta mais. Porque o castigo foi muito forte. As ovelhas são do Eterno. Se a gente também não bate, daí vira do jeito que está essa geração aí. Muitas que a gente vê aí na escola. Às vezes a minha esposa comenta. Às vezes eu vejo também. Alguns pais não dão disciplina para os filhos. E os filhos toda hora ultrapassam, né? A minha geração, assim, ela é uma geração, quem tem mais ou menos a minha idade, um pouquinho mais, um pouquinho menos, pode até conferir isso, né? Eu não sei quem disse, mas conseguiu falar de uma forma bem interessante, né? A nossa geração, a minha geração, é aquela geração que nunca come a coxinha do frango. Porque quando a gente era pequeno, a coxinha do frango era do pai. Né? Ok? E agora, quando a gente vira pai, que a coxinha é nossa, não, a coxinha é do filho. Vocês entendem isso? Eu achei fantástico isso, mas é verdade. A nossa geração, não estou generalizando, né? Mas a nossa geração era uma geração que não recebeu muito carinho dos pais, porque eles receberam muito menos do que nós. Mas talvez por causa que a gente não tenha recebido tanto carinho, que a gente dá tanto carinho para os nossos filhos. Líderes, cuidem bem das suas ovelhas. Não deixe elas ultrapassar, porque isso não é cuidar bem. Dar muita liberdade é criar de uma forma errada. Nós temos que olhar a Bíblia e ver o que a Bíblia nos mostra, como devemos fazer com os nossos filhos. E os discípulos são como filhos. Às vezes a gente tem que dar uma puxadinha de orelha e às vezes não. Mas precisa. É necessário. Rambam vai falar sobre essa questão do vinho. Narmânides, e o Eterno falou a Moisés, depois da morte dos filhos de Arão, o significado da frase após os filhos de Arão é que imediatamente à morte dos seus filhos, ele advertiu Arão contra beber vinho ou bebida forte ao entrar na tenda do encontro, para que ele não morresse. E agora ele disse, Moisés, além de avisá-lo para que ele não morresse, quando se aproximar do Eterno, mesmo em condições sóbria, mas em um momento em que não fosse ordenado a fazê-lo. Ou seja, devemos ter cuidado na hora de fazer as coisas para o Eterno. Todo cuidado é pouco, né? Tudo que a gente estuda nas Escrituras, mesmo que não se cumpra hoje, é uma lição que a gente pega para aplicar nos nossos dias. Se era tão assim, complicado para o Cohen trabalhar dentro do templo, por que para nós hoje vai ser uma coisa tranquila, fazer de qualquer jeito?
Não é verdade? Se os Kohanim tinham vestes específicas para estar ministrando no templo, por que eu vou vir aqui de chinelão? Não é verdade? Eu tenho que tentar me vestir o melhor possível para ministrar na casa do Eterno. E isso no judaísmo eu já falei várias vezes. Graças a Deus aqui a gente não tem problema com isso. A gente vê os irmãos todos bem vestidos. Que coisa maravilhosa, né? A gente está indo numa festa. Os jovens sim, os jovens pode vir um short, sei lá, um short bonito, alguma coisa assim. Mas o adulto não, né? Temos que ter o Shabat o próprio judaísmo fala, você venha com roupa de Shabat, né? Quando tem uma festa, né, no meio da semana, daí o rabino fala, venham com roupa de Shabat, certo? Venham um social, né, um esporte social, uma roupa adequada. Não coloca qualquer roupa. Tem uma roupinha separadinha, um sapato, né? Mesmo que seja simples, mas para você é o melhor que você tem. Isso é maravilhoso. O Hassidismo vai interpretar a ação dos dois não como uma transgressão. Agora a gente vai para um outro lado. Nós falamos todos os possíveis erros que é provável que tenha acontecido. Agora a gente vai para um outro lado, falando, eles não erraram. Nós vamos ver comentários racídicos disso, né? Ele não interpreta a ação dos dois como uma transgressão, sempre dando o benefício da dúvida. E eles alegam que tiveram um grande desejo de se aproximar de Deus e de uma forma intensa, conforme acima descrito. Eles se aproximaram do Eterno e morreram. Nós vamos ver o Talmud de Yerushalayim, Hagiga 2:1. 4 entraram no jardim, um espiou, um ficou ferido, um morreu, e um espiava e cortava mudas, e um entrava em paz e saía em paz. Aqui nós vamos ver o relato que tem conexão com essa paraxá, né? Nós conhecemos bem esse relato, já foi comentado aqui. 4 rabinos subiram ao Shamayim, foram arrebatados ao céu, e cada um deles aconteceu algo. Eu comentei isso, inclusive no programa da rádio, essa semana. Ben Azai, ele foi arrebatado ao terceiro céu, e lá ele viu coisas maravilhosas, e quando ele voltou, ele perdeu a sua razão. O que ele achava que era certo, ele já... Não por causa de uma revelação que veio acrescentar, mas uma luz que ofuscou a sua vista. E essa revelação era mais intensa daquilo que ele podia absorver. E daí ele ficou louco. A gente vê isso nos estudos da Kabbalah. Sempre quando você vai estudar um livro da Kabbalah, ele sempre vai te alertar uma coisa: não absorve aquilo que você não consegue absorver. Não tente engolir aquilo que não é compreensível nesse momento para você. Inclusive, existem várias restrições para o estudo da Kabbalah. A gente não recomenda que os irmãos que estão começando agora estudem algum livro de Kabbalah. Por quê? Porque precisa ter um certo conhecimento profundo, uma vivência profunda da Torá. Se você não tem, não faça isso. Paulo fala, olha, vocês poderiam estar comendo um pouquinho mais sólido, vocês estão na água ainda, né? Então é o outro lado. Se você pode absorver coisas mais profundas, absorva. Não fica só na aguinha, mas também não vai querer ir numa churrascaria kasher. Se você não cresceu dente ainda, vai te dar uma congestão. Foi o que aconteceu com Ben Azai e Rabi Akiva. Rabi Akiva subiu. E aqui diz que ele entrou em paz e saiu em paz. Por quê? O Talmud vai dizer que quando ele começou a contemplar tudo aquilo que ele estava vendo, ele chegou no limite e falou: não quero mais entender. Calma, parou. Até aqui basta para mim.
E o que aconteceu? Ele foi em Shalom e voltou em Shalom. Rabi Akiva foi um dos rabinos que mais tiveram Talmidim. Ele teve mais de 24 mil discípulos. Um dos rabinos mais importantes do judaísmo, século II. Ele soube o seu limite, coisa que Nadab e Abiú não souberam. Eles tiveram seu momento de rito, eles tiveram seu momento de cumprir com aquilo que o Eterno tinha estabelecido, mas agora é a hora de festejar, meus irmãos. Vamos beber vinho? Vamos beber vinho. Vamos se alegrar, mas não vamos nos embriagar, né? Mas vamos celebrar, vamos comer, vamos beber, vamos dar risada, vamos cantar, vamos dançar. Gente, tem horários e horários. E tem que saber o seu limite. Sobrou 2 rabinos, Ben Zomar. Ele espiou, ou seja, ele viu e morreu. E o Talmud diz assim, conforme Salmo 116, 15, que diz: caro aos olhos do Eterno é a morte dos seus servos. Ele chegou e viu todas aquelas coisas, e ele optou em não voltar. Ele optou em não voltar. Dos 4 rabinos, cada um teve uma reação. Eles viram a mesma coisa, mas cada um teve a mesma reação. E aqui os nossos rabinos vão dizer que Nadab e Abiú também fizeram isso, fizeram a escolha dele. Eles sabiam, segundo essa visão, eles sabiam que iam errar, mas a vontade de estar entrando naquele lugar, glorificando a Deus, era tão grande que eles morreram. Mas é uma posição de extrema, né, meus irmãos? Porque se a gente, fora do nosso tempo, deseja ficar com o Eterno, fora do tempo, então nós estamos restringindo aquilo que Deus pode fazer na nossa vida. Rav Shaul, ele passou por isso também. Ele fala no final da carreira, ele já era velhinho. Ele falou: olha, o meu desejo é estar com o Senhor. Lembra desse texto? O meu desejo é morrer, porque eu já fiz tudo, completei a carreira, fiz o que eu tinha que fazer, já estou velho, mas o meu desejo também é ficar com vocês, ensinar mais vocês, ajudar aqui nesse mundo físico as pessoas a entrarem no reino. Rav Shaul também passou por isso, mas Rav Shaul estava num outro momento. E o último, chamado de Asher, e o Talmud vai falar que ele espiou e ele cortou mudas. Quando fala de cortou mudas, essas coisas, não é que ele cortou as mudas literalmente, né? É uma analogia. Ele fala: quem é Asher? Asher é Elisha ben Nabuia, que matou os filhos da Torá. E quando a gente vai pegar todos os relatos de Elisha ben Nabuia, a gente vai ver que ele é totalmente marginalizado. Porque quando ele volta daquela experiência do Shammai, ele volta diferente. E ele é chamado de o transformado. Isso não lembra alguma coisa? Aquele que é transformado, aquele que recebe uma revelação e se transforma. Se a gente for ver, filtrar tudo de mal que falam sobre Elisha ben Nabuia, a gente vai entender que ele, o relato, ele viu Mashiach, ele viu Yeshua HaMashiach no Shammai, que se revelou a ele. E quando ele volta, e ele está no 2º século, quando ele volta, ele começa a falar que ele viu. O Talmud não vai falar que ele viu Yeshua, lógico, mas vai começar a chamar ele de o transformado, o outro, aquele que falou que existia um outro poder nos céus. E a gente sabe que Deus colocou o nome de Yeshua sobre todo o nome que há no céu, na terra e embaixo da terra. Esse teve uma revelação e
voltou transformado, se deixou transformar pelo Ruach HaKodesh, pela revelação. Por mais que tenha sido marginalizado, ele continuou no judaísmo, ele continuou tendo seus discípulos. Baruch Hashem, meus achim. Para finalizar, nós devemos ter a ousadia. É a verdade, então essa verdade tem que ser dita. Apesar de tudo, né? Se deixou levar pela verdade. É o que nós temos que fazer. Baruch Hashem. Nós temos que ter a ousadia, meus achim, de entrar no Kodesh HaKodashim. Agora nós podemos. Baruch Hashem. Que o Eterno possa abençoar cada um de nós. Beshem Yeshua.